todos. Estou aqui com mais um vídeo para repassar para vocês informações que eu recebi durante mais de 56 anos de contato com os seres extraterrestres. Neste vídeo, Palot vai falar sobre os dimensionamentos e sobre a evolução do ser humano através das dimensões. Vou reforçar mais uma vez para que vocês assistam aos vídeos na ordem que eles foram compartilhados. É muito importante assistir aos vídeos na ordem que foram compartilhados para que vocês tenham total entendimento do todo. Na descrição deste vídeo eu estou divulgando uma playlist onde você vai encontrar esses vídeos na ordem que eles foram compartilhados. Eu peço a vocês que, em caso de dúvidas, envie sua dúvida para o e-mail que eu estou divulgando aqui e na descrição deste vídeo, para que você não siga com dúvidas. É muito importante o total entendimento para entender o próximo vídeo. Assistam ao vídeo e fiquem com Deus. Palot diz que, como foi visto anteriormente, a reencarnação é o mecanismo fundamental à evolução de qualquer espírito, tornando-se absurda a afirmação que a reencarnação não existe. Negá-la é o mesmo que negar a própria existência e evolução. Quando o espírito deixa o reino animal e passa para o reino humano, começa a evolução intelectual e aprimoramento de sua própria constituição. Palot diz que vamos acompanhar a evolução de um espírito que começou sua primeira encarnação no reino humano. Esse espírito terá uma inocência extrema e seu desenvolvimento intelectual poderá não ser muito bom. Levando em conta tudo isso, o mundo espiritual lhe dá uma missão a cumprir. Este ser não possui karma, pois karma é derivado dos nossos atos errôneos de outras vidas e que devemos saldar na seguinte. Este indivíduo deverá reencarnar 7 vezes, pois há 7 encarnações básicas para que o espírito iniciante no reino humano adquira um bom nível espiritual e intelectual para o primeiro dimensionamento, encarnar na segunda dimensão origem. Isto se já não contrair karma. Caso o indivíduo contraia um karma qualquer, e entre as 7 encarnações básicas para o dimensionamento ele não conseguir resgatar o karma adquirido, outras encarnações mais serão necessárias antes de obter o primeiro dimensionamento. E Palot continua. Suponhamos, por exemplo, que este indivíduo cometa um assassinato na sua 5ª reencarnação básica. Neste caso, terá mais 2 reencarnações à frente para saldar o que fez e dimensionar-se. Neste caso, terá mais 2 reencarnações à frente para saldar o que fez e dimensionar-se. Caso ele não salde este karma, serão necessários mais algumas encarnações para que ele possa resgatar suas dívidas e dimensionar-se. Antes de reencarnar na segunda dimensão origem, ele é preparado no plano astral, após desencarnar da primeira dimensão origem, e mais instruções recebe, em alguns casos, uma missão. Aí, com a ajuda de mentores espirituais, se for o caso, escolhe o planeta e civilização nesta próxima reencarnação, pois na Terra não há vida na segunda dimensão origem. Segundo Palot, em nosso sistema solar, Marte é o planeta que possui vida na segunda dimensão origem. Este indivíduo prepara seus corpos astrais adequados à nova constituição física da raça extraterrena antedeterminada. Ao reencarnar no planeta Marte na segunda dimensão origem, este indivíduo encontrará uma civilização altamente avançada e da mesma forma espiritualizada, se comparada com o nosso nível tecnológico e espiritual. Sua principal missão será adquirir a cultura e espiritualização desta civilização marciana. Palot diz que quando um espírito reencarna em um planeta mais evoluído e consegue acompanhar a evolução e assimilar sua cultura, ele consegue evoluir muito mais do que se tivesse recebido as mesmas informações e aprimoramento no plano astral quando desencarnado. Porque se os mesmos conhecimentos e espiritualização atingidas por um ser astral
ser desencarnado no caso, for a mesma adquirida por um encarnado no físico, este último evolui muito mais que o ser desencarnado. Pelo fato de ser muito mais válida a evolução que se conquista no plano físico, devido às dificuldades e limitações da matéria física. Cumprida sua missão, desencarnará e novamente reencarnará na primeira dimensão origem, no caso, no planeta Terra. Segundo Pallotti, a nova reencarnação no plano físico é necessária para que os conhecimentos e a evolução adquiridos na segunda dimensão origem sejam provados. Para isto, uma missão é dada a esse espírito, e seu corpo astral novamente é preparado, e ele novamente reencarnará. Para conseguir seu segundo dimensionamento, não é necessário 7 encarnações básicas como anteriormente. Basta uma só, desde que não seja adquirido um karma e que a missão seja cumprida. Cumprindo sua missão e não adquirindo nenhum karma, este indivíduo desencarnará e voltará a ser preparado no plano astral. Há 2 possibilidades. Uma, ele voltará ao planeta Marte na segunda dimensão origem ou a outro planeta equivalente em outro sistema solar da mesma dimensão, para completar sua evolução relativa à segunda dimensão origem. A outra, reencarnar na terceira dimensão origem. Pallotti diz que no plano astral são escolhidos o novo planeta e a civilização do sistema solar. Neste caso, uma civilização no único planeta habitado na terceira dimensão origem em nosso sistema solar, no planeta Mercúrio. O mesmo processo ocorrido em Marte se repete. Segundo Pallotti, na terceira dimensão origem, esse indivíduo encontrará uma civilização muito mais evoluída do que encontrada no planeta Marte na segunda dimensão origem. Cumprida sua missão, ele novamente reencarnará no planeta Terra na primeira dimensão origem e testará os conhecimentos adquiridos na terceira dimensão origem. Como ocorreu ao desencarnar da segunda dimensão origem e reencarnar na primeira. Caso não cumpra nessa primeira dimensão origem sua missão relativas aos conhecimentos da terceira dimensão origem, reencarnará na primeira dimensão origem até superar sua missão e o karma adquirido. Se ele falhar em sua missão na segunda dimensão origem, pode também ocorrer que o mesmo cumprindo sua missão, por exemplo, na segunda dimensão origem, para levar uma mensagem ou evolução ao planeta. Pallotti diz que este processo de reencarnação e dimensionamento se repetem sempre. Inicialmente na primeira dimensão origem, depois, caso não tenha adquirido nenhum karma e tenha sido cumprida a missão, ao primeiro dimensionamento. Depois volta-se à primeira dimensão origem para prestar provas dos seus conhecimentos e evolução, e novamente ao segundo dimensionamento. A cada dimensionamento encarna-se uma dimensão origem mais alta. Mas, periodicamente, é preciso retornar ao planeta Terra na primeira dimensão origem para a confirmação evolutiva da intelectualidade e espiritualização. O dimensionamento e a reencarnação são purificadores do astral. A cada dimensionamento há uma purificação do corpo astral, o que significa maior evolução espiritual. Segundo Pallotti, depois de encarnarmos em todas as dimensões origem, isto é, completando todo o ciclo dimensional, o espírito liberta-se do corpo astral e funde-se à consciência cósmica, ressurgindo no estágio planetário, onde passará por filtros do mesmo nível. Veremos mais à frente o que vem a ser um estágio planetário. Quanto mais dimensionado é o ser, mais evoluído ele é. Esta evolução se dá tanto fisiologicamente como tecnologicamente e espiritualmente. A evolução fisiológica, tecnológica e espiritual caminham juntas em equilíbrio. É verdade que, crescendo espiritualmente, a espiritualização diminui a dependência tecnológica, mas sempre as duas estão em equilíbrio. Pallotti diz que à medida que a evolução ou dimensionamento progride,
Os órgãos responsáveis pela alimentação vão se atrofiando cada vez mais, pois não há necessidade de matéria para sustentar o organismo. Do mesmo modo, o aparelho fonador, auditivo, olfativo e respiratório se atrofiam e até mesmo a visão perde parcialmente sua função. Todos esses órgãos são substituídos pela alta percepção extrasensorial que desenvolveram. Com a evolução orgânica e sutilização da matéria, eles tendem a perder matéria. Alguns seres diminuem de tamanho, geralmente são todos físico e esteticamente perfeitos. Os mais densos possuem a constituição óssea mais delicada, outros são mais sutis, possuem ao invés de ossos somente cartilagem, e outros somente uma musculação adequada. Paulo te explica que os chakras são fundamentais na substituição dos órgãos sensoriais. A audição, fonação e visão são substituídos respectivamente através do desenvolvimento dos chakras, possibilitando a telepatia e a vidência, tanto no plano físico e dimensional em que estejam, como nos planos astrais e espiritual. A falta de constituição óssea é completamente possível pela ausência de forte gravidade. A cada dimensão mais elevada, a gravidade é mais sutil, ou seja, menos atuante. Através do desenvolvimento dos chakras, a alimentação também pode ser substituída pela alta absorção de prana, que pode perfeitamente substituir a alimentação e retardar o envelhecimento. Paulo te diz que o prana é a energia vital a todos os seres vivos. Ao respirarmos, associada às moléculas de oxigênio está o prana, em grande quantidade. Outro elemento com grande teor de prana é a água mineral. Esta energia revitaliza o organismo, que necessita desta energia para viver. Nós necessitamos mais do prana do que da água e o oxigênio. Esses dois elementos são, na realidade, veículos para facilitar a absorção de prana pelo organismo. Pelo fato do nosso organismo ser altamente primitivo, absorvemos mais prana através da alimentação e respiração. Mas o ideal para absorção, distribuição e revitalização do nosso organismo seria através dos chakras, de cuja capacidade utilizamos apenas um pequeno percentual. Segundo Pallotti, o prana pode ser positivo ou negativo. O prana positivo está presente no ar e na água pura mineral. O prana negativo está presente em todos os alimentos, mas principalmente na carne. É a absorção de prana negativo o responsável pelo nosso envelhecimento. Só nos libertamos do prana negativo quando deixamos de nos alimentar. O prana de que falamos até agora é sempre molecular, ou seja, associado às moléculas. Mas existe o prana solar. Este é o mais energizado e puro e não está associado às moléculas. É livre e presente, interpenetrando tudo. Paulo te diz que há a possibilidade de se evoluir através das dimensões sem ser necessária a reencarnação periódica à primeira dimensão origem. Um ser que está na 16ª dimensão origem, para dimensionar-se para a 17ª dimensão origem, não precisa exclusivamente prestar provas e cumprir missão na primeira dimensão origem. Pode reencarnar em uma outra dimensão origem inferior, mas acima da primeira dimensão origem. E Paulo te dá um exemplo. A trajetória evolutiva a um ser da 16ª dimensão origem para obter o seu dimensionamento e de reencarnar da terceira dimensão origem, teria que reencarnar no mínimo 5 vezes ou 6 vezes nesta mesma dimensão origem. Mas perderia a chance de conseguir seu dimensionamento com uma só reencarnação na primeira dimensão origem. Este é o processo evolutivo por retardamento. O retardamento é um caminho mais lento e suave para se evoluir, mas é preferível enfrentar e demonstrar que se é capaz de evoluir na primeira dimensão origem, mais primitiva e bárbara, assegurando a chance de, em uma só encarnação,
conseguir o desejado dimensionamento. No próximo vídeo, Palot vai falar sobre a evolução planetária. Até lá e fiquem com Deus.